Olá a todos, estamos aqui com a apresentação do trabalho sobre sistema de arquivo distribuído. Eu me chamo Yugner, o outro integrante do grupo é o Matheus, que logo aparecerá na íntegra apresentando sobre o tema. Então a gente vai começar a apresentação do nosso trabalho. Os sistemas de arquivo distribuído estão no centro da transformação digital, ou seja, eles permitem que grandes empresas e corporações lidem com grandes volumes de dados de uma forma mais eficiente. Como assim? Eles simulam um ambiente de armazenamento unificado, tornando o acesso a dados transparente, mesmo em redes um pouco mais complexas e geograficamente distribuídas. Ou seja, eu posso ter vários servidores rodando e com um sistema de arquivo distribuído bem configurado, é como se eu tivesse acesso ao arquivo de qualquer máquina em qualquer parte do mundo, graças às metodologias usadas no sistema de arquivo distribuído. Ou seja, é uma forma de eu ter meus arquivos meio que centralizados e ao mesmo tempo distribuídos. Então, por exemplo, um arquivo no PC1 é feito o upload desse arquivo no sistema de arquivos e os outros computadores têm acesso a esse arquivo, dependendo da aplicação. Então, nós temos uma eficiente gestão desses dados e arquivos. O sistema de arquivos distribuídos, eles possuem essas características. Tem transparência no acesso aos dados, que eles permitem que múltiplos usuários acessem os dados como se estivesse em um único sistema, ou seja, é como se o arquivo estivesse na minha máquina e eu tivesse acesso. Porém, ela está em nuvem, ou em servidor, enfim, é independente da sua localização física. Ela tem relevância em setores críticos, áreas como saúde, comércio eletrônico, pesquisa acadêmica também, que depende do sistema de arquivos distribuídos para processar e acessar grandes volumes de dados. Ou seja, documentos de pacientes, informações, nota fiscal, tudo que precise ser armazenado. No caso de comércio eletrônico, são fotos e imagens dos dispositivos. Em grandes corporações, são arquivos, contratos, enfim, é tudo que tem a respeito de arquivos distribuídos, né? Como um todo. E a integração com tecnologias emergentes. Então, os DFS, que são os sistemas de arquivo distribuídos, são cruciais para Big Data, processamento de grande volume de dados, IoT e computação em nuvem, oferecendo escalabilidade e disponibilidade. Ou seja, ela vem para poder auxiliar em tecnologias que já estão aí um pouquinho mais de tempo, né? Para poder estar consolidando essa parte de processamento de dados. Além disso, os sistemas de arquivo distribuído contribuem para, como é que se diz, como é que eu posso expressar? Contribui como um importante auxiliar, principalmente a gente pode observar nas redes sociais, onde a gente tem um grande volume de dados, que no caso seriam fotos, vídeos, enfim, sem um sistema apropriado para poder lidar com esse grande volume de dados, a gente não teria hoje o que a gente tem dessas tecnologias atuais, igual Instagram, Facebook, YouTube, ou seja, é um grande processamento de volume de dados para poder lidar com esse tipo de serviço. E agora eu vou passar as características e objetivos, que uma delas é a escalabilidade, que ela permite a expansão de capacidade de armazenamento e processamento ao adicionar novos nós, sem interromper o serviço que está rodando. Ou seja, se eu perceber que meu sistema está com pouco armazenamento, eu posso configurar mais um nó e expandir a capacidade de armazenamento desse sistema. Ele possui uma tolerância a falhas, ele permite o uso e a replicação de dados para garantir a disponibilidade, mesmo diante de umas falhas de hardware ou software. Então, se der um problema aqui no meu hardware, no meu servidor, ele tem uma facilidade para garantir essa disponibilidade mesmo diante de uma falha dessa. Eu estou com um problema de processamento, de memória, mas mesmo assim ele é, como é que se diz, adaptável ao que está acontecendo no servidor. Consistência. Diferentes estratégias como consistente eventual forte para atender as necessidades específicas da aplicação, ou seja, ele possui N estratégias para poder ter sua usabilidade em qualquer sistema. Qualquer sistema pode
aplicar um sistema de arquivo distribuído, desde que devidamente bem configurado e ele escalado para a sua aplicação. E ele possui um desempenho, pois ele minimiza a latência com cache e balanceamento de carga, ou seja, ele é uma solução altamente eficiente para lidar com uploads e download de arquivo, uma vez que ele usa o cache para poder facilitar essas transferências de dados, aonde uma parte pode ser armazenada em cache, enquanto a outra está sendo processada até o envio ou recebimento deste dado. Agora eu vou passar para o Matheus, que ele vai apresentar alguns detalhes sobre o sistema de arquivos distribuído. E aí fica aí na íntegra. Boa noite, sou o Matheus Ítalo. Vou estar passando para vocês os benefícios e desafios do DFS, Sistema de Arquivos Distribuídos, né? O primeiro benefício que a gente pode citar, são muitos, tá? São muitos mesmo, mas a gente pode citar um que tem grande relevância, que é a redução de custos, né? A descentralização elimina a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura física centralizada, né? Como esses sistemas eles são descentralizados, né? Você não tem uma necessidade de grandes investimentos em infraestrutura física, né? Centralizada. Em vez disso aqui, a gente consegue fazer esses dados serem distribuídos entre vários servidores, até mesmo em locais diferentes, cidades diferentes, continentes diferentes, países diferentes. Você não precisa criar ali um prédio para você deixar toda a sua infraestrutura e você ter um alto custo, um alto gasto com aquilo ali na sua empresa. Você consegue fazer essa descentralização e você consegue ter ganhos, né? Você consegue ter uma redução de custo muito grande nisso. Até mesmo em locais diferentes, o que torna, né, o armazenamento ele mais acessível e escalável. Então você consegue ter uma acessibilidade bem maior, que você tem uma gama de usuários muito grande acessando de diversos locais, sem necessariamente estar próximo da sua infraestrutura, porque aqui ela basicamente é armazenada num servidor, e você consegue escalar ela muito fácil, porque você não consegue... Atualmente, quando você pensa em escalar e você depende da sua infraestrutura, você tem que aumentar a infraestrutura para você conseguir conter tudo aquilo ali que você quer aumentar. Então aqui, como isso não ocorre, né, você consegue fazer de diversos locais, você não necessariamente estar ligado uma coisa com a outra, né? Você escalar, mas aumentar a sua infraestrutura. Então a redução de custos aqui ela é muito grande. Outro benefício que vale muito a pena citar aqui é a alta resiliência, né? Sistemas robustos garantem operações contínuas mesmo em cenários diversos. Então, aqui, os DFS eles são projetados para continuar operando mesmo diante de falhas, seja de hardware, seja de software. Então, aqui, o foco nessa resiliência aqui de você manter um sistema robusto como esse, é você manter ele funcionando, disponível para o seu usuário o tempo todo, 24/7. Né? Então isso acontece porque os sistemas eles utilizam técnicas como replicação de dados. Então você garante que caso o servidor ele fique indisponível, né, os arquivos ainda possam ser acessados de outras máquinas. Então é outra coisa que faz muita diferença no sistema DFS como esse, né? Mas como nem tudo são flores, a gente também tem que citar aqui os desafios, né? Aqui a gente tem a consistência de dados, que é basicamente você manter os dados consistentes em ambientes amplamente distribuídos. Atualmente é muito complexo, então quando você trabalha com uma gama muito grande, né, de dados, você manter esses dados atualizados, né, esses dados consistentes para todos os seus usuários é muito complicado. Então como é que funciona? Os arquivos eles são armazenados, né, são acessados em diferentes servidores que está espalhado, né? Você pode na nossa... Como é que funciona? Você pode ser necessário escolher entre consistência forte, que pode reduzir a performance, né? Ou consistência eventual, que você pode gerar pequenos atrasos na atualização dos seus dados. Então, para você manter essa consistência, você tem que ir para um desses dois tipos de tratamento, que querendo ou não pode impactar de uma certa forma nos dados, no seu usuário final ali, no que ele está recebendo. Esse é um desafio que quando você trata desse tipo de sistema, você tem que ficar bem atento, né? E outro desafio aqui é a latência, as distâncias físicas, né, entre os
os pontos que você tem, que você está armazenando ali no seu servidor, ele pode causar atraso, né? Especificamente em redes dispersas. É uma coisa que ocorre muito em jogos também, né? Quando o servidor ele é muito longe, a sua latência ela tende a ser cada vez maior. 8, 10, 20, 30, 100, 200, e quanto maior ela é, mais você vai ver aquilo impactar naquela atividade que você está gerenciando, naquilo que você está fazendo ali. Então, dependendo da localização dos servidores da rede utilizada, pode haver atraso, né, e acesso na atualização dos arquivos. Pode impactar nas aplicações, né, que exigem respostas rápidas, como os jogos que eu citei. Então, a latência aqui ela também é um desafio que, nesse tipo de sistema, né, que você consegue fazer essa descentralização, ela acaba sendo um desafio também. Então, aqui é basicamente os benefícios e desafios, né, alguns dos maiores aí do DFS. Continuando, né, falando um pouco sobre as arquiteturas, exemplos de DFS, né, que a gente tem vários também, depende muito da aplicação que está sendo desenvolvida ali, que está sendo estruturada, né. A gente tem o HDFS, ele tem as características principais dele, né, alta escalabilidade, né, tolerância de falhas, otimizado para grandes arquivos, né. Então, basicamente ele foi desenvolvido para lidar com um grande volume de dados, né? Ele é ampliamente utilizado em aplicações como Big Data, por exemplo. A principal vantagem, né, além da autoescalabilidade dele, que é muito grande, a tolerância a falhas, ele permite que o armazenamento cresça conforme a necessidade, né? Então, conforme a necessidade do seu sistema, você consegue estar implementando ele ali. Além disso, ele possui a tolerância a falhas, né, que, querendo ou não, garante que mesmo que o servidor ele apresente problemas, né, durante o funcionamento dele ali, os dados eles permanecem disponíveis, né? Então, mesmo que tenha uma falha ali quase que catastrófica do sistema, né, da arquitetura, você consegue manter ela online, né, até você conseguir fazer um reparo ali. Então, isso é muito importante atualmente. Tem o CEPH. Ele é uma solução, né, unificada para blocos, arquivos e objetos. Ele utiliza o algoritmo Crush para distribuição eficiente, né? Então, o que a gente pode destacar aqui. Para armazenamento de blocos, arquivos e objetivos, ele utiliza esse algoritmo, né, do Crush. Ele distribui os dados de forma eficiente. Querendo ou não, ele otimiza a escalabilidade e o balanceamento de carga dentro do sistema. Então, quando você tem uma carga muito grande dentro do seu sistema, você também pode utilizar o Ceph, assim como o HDFS, da mesma forma para você conseguir ter um controle maior e ter uma confiabilidade maior também no sistema. Seguindo nessa vertente, a gente tem o Amazon S3, ele é um armazenamento de objetos com alta disponibilidade, integrado ao ecossistema AWS, eu acho que atualmente deve ser o mais conhecido aí. Ele é um serviço muito popular de nuvem, né? Ele trabalha com armazenamento de objetos, né? Nessa questão não tem tanta diferença. Ele garante essa disponibilidade, né, do sistema, integração com esse ecossistema também da AWS. Muitas empresas utilizam o Amazon S3 para armazenar essa grande quantidade de dados, para ter uma segurança maior e ter um acesso rápido para o usuário também. Então ele também é um sistema ótimo nesse quesito. E a gente tem o MiIO também. Ele é compatível com a API S3, ideal para armazenamento leve e escalável, né? Então aqui, por ele ser compatível, ele é ideal para quem busca um armazenamento distribuído eficiente, né? Sem a necessidade de grandes infraestruturas, né? Sendo muito utilizado em ambientes privados e híbridos, né? Então, quando você não está se disponibilizando muito da infraestrutura, talvez utilizar ele seja mais interessante para o seu sistema. Mas tudo vai depender daquilo que você está desenvolvendo, da característica que você quer chegar no seu sistema, né? Porque arquiteturas, exemplos vão ter muitos, né? Mas cada uma vai ser para um tipo de tratamento que você vai estar levando ali. Seguindo nessa vertente, né? Que conclusão, né, e o futuro dos DFS a gente pode tirar de proveito de tudo isso, né? Primeiramente, evolução contínua, assim como a tecnologia, né? Toda tecnologia muda o tempo todo, precisa ser atualizada o tempo todo.
Então, os DFS estão em constante melhoria para atender às crescentes demandas por armazenamento e processamento, né? Então, com o crescimento exponencial da quantidade de dados gerados diariamente, que são muitos, a gente está o tempo todo gerando dados, o tempo todo a gente está recebendo e enviando dados, né? Com todo esse crescimento, esses sistemas eles precisam continuar se adaptando para oferecer mais eficiência, escalabilidade, que a gente citou também, segurança. Então, aqui, querendo ou não, caso não atualize, né, com o número de usuários que cresce, sempre cresce, o número de demanda cresce também, porque vai ficando mais acessível, né, ele acabaria se tornando um sistema que não valeria a pena você utilizar, mesmo com toda essa descentralização que ele permite você fazer. Então, essa evolução contínua dele é inevitável, precisa ter para poder continuar sendo utilizado, né? Essa integração com novas tecnologias, né, eles irão desempenhar um papel crítico em IA, Big Data e aprendizado de máquina, né? Então, no futuro aí, eles vão ter um papel essencial, né, com todo esse avanço dessas três questões que a gente citou. Eles são fundamentais para armazenar e processar grande volume de dados de maneira distribuída e acessível. Então, essa integração com essas tecnologias, que, querendo ou não, são amplamente utilizadas também no mundo inteiro, vai permitir o uso bem maior dele, né? Ele vai desempenhar um papel muito maior e muito mais crítico na IA, por exemplo, que a gente está vendo aí que está em total ascensão, total crescimento. E por fim a gente pode citar também os desafios persistentes, né? A consistência de dados e a latência continuarão a exigir soluções inovadoras, tá? Então, atualmente, esses desafios eles batem muito à porta quando se trata de DFS, né? Apesar de todas as melhorias, existem esses desafios para serem superados. A consistência de dados, né? Quando a gente fala de consistência de dados, a gente está falando do uso mesmo. Você ter dados inconsistentes, né, para seus usuários acessarem, vamos supor que um usuário ele acessou um determinado dado e outro usuário está acessando aquele dado, só que o dado está atrasado, né, não é a última atualização daquele dado, isso é muito preocupante, né? Então, querendo ou não, pois para garantir essas informações sejam sempre atualizadas, né, em ambientes amplamente distribuídos, é uma tarefa muito complexa. Outro desafio, né, que a gente tem para poder estar citando é esse, realmente da latência, que a gente precisa ter uma melhoria muito grande nessa parte. A gente conseguir usar essa descentralização, né, economizar nessa infraestrutura, sem conseguir estar perdendo muito dos nossos dados disponíveis para os nossos usuários, né, para a gente conseguir liberar dados consistentes para os nossos usuários, né, liberar dados que eles consigam acessar e aqueles dados sejam realmente o padrão, sejam realmente dados que tenham sido gerados, né, de maneira muito interessante. Então, a conclusão que a gente tira aqui do DFS é que, apesar desses desafios, né, que a gente acabou de citar, eles são uma qualidade muito grande para a gente poder estar utilizando. Tanto para a gente conseguir economizar essa redução de custos com as infraestruturas que a gente tem. Então, sem dúvidas, um sistema muito inovador. Bom, pessoal, eu vou passar aqui uma prática sobre o sistema de arquivo distribuído, onde eu vou desde o início mostrar o que a gente instala para poder estar rodando. O sistema de arquivo distribuído que eu escolhi foi o Mini.io, que eu achei mais fácil de estar demonstrando o seu funcionamento. E eu vou utilizar uma máquina com o Windows 10 e nada impede de estar usando o Linux, enfim. Eu vou usar com o Windows 10 e eu vou fazer uma aplicação interna aqui só para demonstrar o uso de um sistema desse, certo? Então, antes de tudo, no Windows aqui eu não tenho instalado, então eu vou fazer a instalação do Docker, que é uma plataforma destinada à virtualização de pequenos sistemas e onde ele separa em containers. Então eu vou baixar o Docker Desktop, vou fazer o download para o
Após o download eu vou colocar para instalar, e a partir do Docker instalado a gente vai ter uma plataforma para a gente poder estar instalando o nosso Mini.io. Vou até colocar aqui Mini.io. Ele é compatível com o storage da S3 da AWS. Então eu tô aqui no site aqui. A gente vai instalar, né, o Mini.io e ter um sistema de arquivo distribuído para poder estar utilizando aí na nossa máquina. Eu vou tentar mostrar com alguma aplicaçãozinha, mas aqui no site tem bastantes recursos e formas de utilizar. Então eu só vou instalar o Docker e eu volto para cá para a gente poder estar fazendo a instalação do Mini.io com o Docker baixado. Eu já posso feito o download. Eu vou instalar o Docker. A instalação é simples como qualquer outro software. Vou adicionar na área de trabalho o ícone. Ele vai estar fazendo o download dos pacotes necessários para a instalação. O Docker no Windows requer que a gente instale também junto uma virtualização Linux na nossa máquina, mas isso é feito automaticamente pelo instalador do Docker. Ele só te avisa que depois da instalação tem que haver uma reinicialização. Então eu vou dar uma pausa no vídeo para poder estar fazendo essa reinicialização, e aí a gente pode iniciar o Docker. Eu vou deixar ele instalando aqui e provavelmente eu vou dar uma acelerada no vídeo para poder não ficar tomando tempo vendo a instalação, né? Aí eu volto após instalado. Cheguei na parte final, pede para fechar e reiniciar a máquina. É isso que eu vou fazer agora, certo? Estou com o Docker instalado, né? Reiniciei a máquina. Vai aparecer essa mensagem, a gente só clica em aceito. A gente vai usar configurações recomendadas. O Docker vai estar iniciando. Para iniciar o Docker, como a gente vai usar o Mini.io e vai fazer o download de um repositório, eu vou fazer o login aqui com o GitHub, só para a gente estar mais à vontade e ter mais recursos acessíveis, porque o Docker Hub funciona como se fosse um repositório igual ao GitHub. Deixa eu só autorizar aqui a permissão do Windows. Aí eu vou fazer o login aqui no Docker Hub. Eu vou utilizar o GitHub para fazer o download. Então eu vou clicar aqui, vai abrir o navegador, vai aparecer o login. Eu vou entrar com as minhas credenciais do GitHub aqui. Deixa eu só liberar a senha aqui. Ok. Eu vou autorizar no meu aplicativo mobile aqui no meu celular, que eu tenho autenticação em 2 fatores. Uma vez autorizado, ele vai solicitar essa autorização aqui. Eu vou dar um OK. Ele vai me redirecionar lá para o Docker. Eu vou abrir no desktop, que já estava aberto, né? A gente responde algumas perguntinhas aqui, só para poder constar mesmo. É uma pesquisa que ele faz, o que você faz, o que você mexe, quais são as tecnologias. Só vou responder aqui mais ou menos para ele cumprir o script, né? Vou continuar. O Docker começa a pausar, né? Em stop. A gente vai esperar um pouquinho para ele dar o start. Se ele não startar, você pode clicar no ícone ali, que ele starta. Com o Docker startado, a gente tem acesso aos comandos Docker para fazer a instalação do Mini.io, certo? Vou fechar aqui essa caixinha aqui. Esperar um pouquinho ele iniciar para poder estar fazendo a configuração para fazer o comando, né? Eu vou deixar um scriptzinho aqui, que é o comando do Mini.io. Eu vou dar uma aceleradinha aqui para poder já chegar onde ele seja pronto, né? Aguardando um tiquinho, ele está startando. Ele vai aparecer uma mensagem aqui do WSL, que é a virtualização Linux para Windows. Aqui é só uma mensagenzinha mostrando as funcionalidades e tudo mais. Vou fechar aqui, que é o Docker, ele roda containers Linux, né? Então gera containers
e pequenas máquinas, como se fossem pequenas máquinas virtuais para rodar nossas aplicações, que é o que a gente vai fazer com o Mini.io aqui agora. Então, para começar, a gente tem aqui a plataforma Docker, né? Eu vou abrir um novo terminal, eu vou habilitar o terminal, e agora eu vou começar a digitar o comando para instalar o Mini.io. Eu busquei na documentação, eu tinha feito o teste uma vez numa VPS que eu tinha, então eu vou digitar o comando aqui. É o docker run, aí eu passo "name", que é o nome do container, Mini.io, dou um espaço, "-p", vou colocar a porta, "-p" de novo. Eu vou colocar outra porta que o Mini.io usa, que é a 9001. É como se eu externasse a porta do Docker para fora do Windows. "-e", Mini.io, underline, root, username, admin, que é o usuário que vai ser usado para fazer o login. Vou colocar "-e", que é uma variável de ambiente, Mini.io, root, password é igual admin 123 barra quay.io barra Mini.io espaço server -data -console address aspas 2.9000 fecha aspas. Eu posso dar um comando, dar enter, e aí eu faço a instalação. Deu algum erro aqui, eu acho que foi eu errei na sintaxe. Eu vou consultar a documentação, né, que é o mais importante, a documentação do Mini.io. Eu venho em Open Source, Docs. Aqui é a documentação, onde tem todos os tipos de instalação. A Docker, que é a nossa, né? A gente tem um passo a passo aqui, como é que usa e tudo mais. Tem até os comandos também. Tem também aqui como instalar o Windows. Como a gente vai instalar via Docker, então o Docker é a forma mais próxima que tem da VPS. Então tem a Linux também, que é a instalação direta. Se você tiver uma VPS Linux, você pode instalar com esses comandos aqui. Eu vou voltar para Docker. Os requisitos ou tem o Podman instalado ou o Docker. O Docker é o caso nosso. Eu vou abrir aqui o comando. Então esse aqui é o comando. Cria uma pasta. Aí dá o comando que a gente fez lá. Só que eu estou vendo aqui que o comando barra invertida é para quando a gente fosse saltar a linha. Quer ver? Olha lá. Deu erro. Eu vou tentar colocar tudo numa linha só, que aí fica mais fácil de rodar ele. Deixa eu testar aqui. Eu vou copiando aqui um por um e deixar tudo numa linha só, para ver se roda. Então vamos lá. Vou copiando, eu vou deixar aqui uma outra tela que eu tenho e eu vou só trazendo os comandos para cá, que aí fica mais fácil. Tá mostrando. Esse comando aí eu vou deixar nos comentários não, na descrição do vídeo aí, para ficar mais fácil para vocês, certo? Então vamos lá. Todos os comandos que eu já fiz aí, estou ajustando aqui, copiando e colando, copiando e colando. Então, copiando e colando os comandos. Só repetindo o que eu já tinha feito. Acho que eu errei em alguma sintaxe de alguma coisa aqui. Mas acho que agora vai dar certo. Vou colocar admin. Vou
colocar o usuário aqui, vai ser admin 123. Eu vou colocar o endereço para fazer o download e a porta, ok? Acredito que está tudo ok. Só tirar os espaços aqui. E agora eu vou dar um comando. Opa, deu um enter no lugar errado. Deixa eu corrigir aqui. Ok. Vou pro final da linha. Vou dar o enter para efetivar o comando. Faltou alguma coisa no comando aqui, deixa eu ver. Ah, não. Fez o download. Ok. Vou permitir o acesso. Já está rodando aqui. Se eu clicar Ctrl e clicar nesse endereço, vai abrir o Mini.io. E a gente pode logar para testar. Aqui é a plataforma do Mini.io. Mini.io Object Store. Admin. A senha que a gente configurou. Deu um login inválido, tem que ver o que está acontecendo. Deixa eu revisar. Porque quando a gente volta lá no comando, tá admin 123, se não tá indo, deixa eu ver aqui. Admin 1233, eu errei a senha. Os erros acontecem, né, pessoal? Então, vamos lá, admin 1233. Não tá indo. O usuário, a senha tá certo. Pode ter sido aqueles erros que deu no início lá. Eu vou reiniciar aqui, vai ver. Agora caiu de vez. Então está rodando. Foi interrompido o container. A gente olha aqui, ó, deixa eu fechar essa aba aqui. Aparece o container, a Mini.io. Eu vou abrir aqui para ver os logs, né? Eu vou pedir para rodar. Deu erro. Ele start. Deu start e stop. Tá dando algum erro. E para contornar esse erro, eu vou. Deixa eu ver aqui. Inspecionar. Eu não vou conseguir reconfigurar algo por aqui. É muito mais difícil, dá até mesmo de explicar. Eu vou fazer o seguinte. Tá dando alguns erros aqui. Pode ter sido algo relacionado à sintaxe do comando. Eu vou excluir o container. Eu vou excluir aqui também. Não vou fazer de novo. Só agora eu vou colocar o comando numa linha só e vou revisar ele. Vou dar um clear no console aqui. Colocar o comando. Já deixei preparado aqui no bloco de notas. É o mesmo que eu vou deixar disponível aí para vocês. Eu vou dar um enter para inicializar o container. Deixa eu só apagar algumas coisas aqui. Eu vou colocar ele revisado novamente aqui. Deixa eu ver, dessa forma que tá dando erro. Eu peguei o site Mini.io, vou transcrever ele para uma linha só, que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu transcrever de novo aqui, copiar e colar. Os erros acontecem, né, pessoal? Se não fosse aqui em minha casa, ia ser aí na sala de aula. Então vamos lá. Colar o comando novamente. Dar um enter. Ok, ele criou o container até mais rápido, já está até rodando. Vamos acessar novamente. Mini.io está rodando. Admin 123. Loguei, agora deu certo. Essa aqui é a plataforma do Mini.io, onde a gente gerencia os buckets, que são serviços de armazenamento de arquivo, onde fica os diretórios, né? A gente pode estar fazendo o acesso. Aqui nós temos acesso também às chaves de acesso para acessar os buckets e a documentação do Mini.io. Então eu vou criar uma aplicação em Node.js, que é que eu sinto mais confortável. Como essa máquina está formatada, então nós vamos seguir o passo a passo aí desde o início para estar instalando o Node e fazendo a nossa aplicação rodar aí. Deixa eu abrir o prompt, fechar aqui, só para demonstrar para vocês que não está instalado mesmo.
Eu vou abrir meu ponto de comando aqui. Node -version ou "-v". Node nem é um comando reconhecido pelo Windows, então vamos lá, vamos instalar o Node. Vou colocar Node.js, é uma forma de executar JavaScript no seu computador e criar aplicações com ele. Então vamos lá. Aqui é a aplicação normal, Nest, a pasta onde vai ser instalado. Aqui são as permissões que vai ser adicionada. Eu vou marcar essa opção para instalar os pacotes adicionais e vou em Nest. Instalar, vai abrir uma instalação simples. Ok, instalado com sucesso. Agora vai instalar os pacotes adicionais para a gente estar criando nossas aplicações. Vai instalar pelo PowerShell. Já autoriza, eu dei autorização aqui. Então ele já está baixando e instalando. E aí após essa instalação aqui, a gente continua. Beleza, pessoal? Aí eu volto depois instalado e a gente continua. Bom, pessoal, agora instalou o Node, seus pacotes. A gente vai dar Enter para fechar. Ok. E vamos começar a nossa aplicação, né? Então, vou vir para a área de trabalho, criar uma nova pasta, vou chamar ela de mini.io, vou entrar nela, vou maximizar ela aqui. Eu vou abrir o PowerShell aqui, clicando em Shift, abrir o PowerShell, vou dar um node "-v", ou version, da versão do Node instalado é a 22.14. Então estamos aptos a criar nossa aplicação em Node.js, certo? Então vamos lá. Então para iniciar aqui, eu já estou na pasta do projeto, eu vou dar um npm, que é o comando de pacotes do Node, init -y, que é para responder todas as perguntas. Eu tenho que habilitar a execução de scripts aqui. A política de execução de scripts está desabilitada. Deixa eu habilitar ela aqui. Para alterar a política de execução do script, eu set execution policy all assign. Eu vou colocar sim para todos. Eu vou digitar a restrita, eu vou colocar sim, então sim. É essa, então é essa. Tá. Tem que estar como administrador. Então, peraí. PowerShell. Os erros acontecendo ao vivo, porque minha máquina está recém-formatada, pessoal. Então, eu vou colocar, eu vou digitar A, que é assim para todos. Política alterada, ok? Vou fechar aqui novamente. Agora eu vou abrir o PowerShell aqui de novo. Eu vou dar um npm -version para ver. Deu problema de política de novo. Deixa eu me ver. Não tá dando certo. Deixa eu ver aqui outra coisa aqui. Na rede política eu vou colocar outro comando aqui. Deixa eu me ver aqui. Vou abrir o PowerShell de novo. Vou executar como administrador novamente. Ok. Vou aplicar ao usuário corrente. Ok. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Ok. Deu certo. Então vamos lá. npm init -y. Criei o package JSON, que é o arquivo importante para rodar nossa aplicação. Eu vou dar um comando aqui, code, espaço, ponto, para rodar o VS Code. Opa, não tem o VS Code. Vou instalar o VS Code aqui. Só um minutinho, pessoal. Como eu disse, é uma máquina recém-formatada, então não tenho nem o VS Code, para vocês terem ideia. Então, quem sabe faz ao vivo. Então, aqui está um passo a passo, realmente, desde o início, para a gente poder estar fazendo a utilização do mini.io aí, né? Então, espero que gostem e aproveitem o vídeo aí. Eu vou fazer a instalação básica aqui. Criar o ícone de trabalho, vou abrir com code, ok. Instalar. Instalando todo o VS Code. A gente pode estar utilizando. Então vai ser um
tutorial bem completo aí, ó. Ok, vou só fechar aqui, eu não vou iniciar o VS Code, ele já está instalado. Como o terminal aqui foi após o VS Code instalado, então ele não está com as configurações aplicadas. Eu vou abrir de novo aqui. A gente tem a opção de abrir com code, mas eu vou abrir com o terminal para mostrar a vocês. É code espaço ponto, e ele abre o VS Code na pasta do projeto. Olha lá, tem um package JSON aqui perguntando se você confia nos autores. Eu confio sim nos autores. Então eu estou com o VS Code instalado aqui. Então a gente vai agora já com a nossa aplicação. Então a gente vai instalar alguns pacotes necessários para poder estar utilizando o Mini.io. Então o que a gente vai instalar? A gente vai dar o comando aqui. Eu vou vir em terminal, npm install. Eu vou instalar o Express, que vai gerenciar a nossa aplicação. Eu vou instalar o Multer, que vai nos auxiliar a fazer download de arquivo. Vou instalar o Mini.io. Vou instalar o .env para poder proteger nossas variáveis de ambiente, e vou instalar o Corse. Com esses pacotes a gente vai criar nosso app, que vai fazer a gestão dos nossos arquivos, certo? Então a gente vai começar com algumas configurações aqui. Então eu vou criar primeiro aqui um arquivo chamado .env, e nesse arquivo eu vou colocar algumas variáveis. Eu já deixei elas aqui. O Mini.io endpoint, que é a localização do Mini.io, está rodando na localhost. Você pode alterar para o endereço da sua VPS, onde estiver rodando. Agora, se essa aplicação estiver rodando na sua própria VPS, então não tem o porquê você estar colocando o IP dela aqui. Então você pode colocar localhost. A porta que está rodando é a 9000. O usuário é admin. O acesso é admin 123. E o bucket vai se chamar o piloto. Depois a gente vai lá no Mini.io configurar isso, certo? Então agora a gente vai fazer a nossa aplicação. Então eu vou demonstrar aqui realmente desde o início. Então vamos lá. Eu vou fazer uma aplicação simples, então eu não vou seguir muito a estrutura de pastas e boas práticas aqui neste momento. Eu vou só criar um arquivo app.js. Nesse arquivo eu vou importar, vou dar um require. Vou importar .env.config, que é para utilizar o .env. Eu vou instanciar o Express. Express é igual require. Eu vou importar o Express, que eu já instalei, que a gente vai utilizar para instanciar a nossa API. Vou dar um const multer é igual a require multer. Vou dar um const Mini.io é igual a require dois pontos Mini.io. Então tá aqui, ó, nos pacotes, certo? Eu vou dar um const Corse, que é Crossing Orange Restrict, né? É o acesso restrito a certos endereços. É só dar um require também do Corse, ok. Instanciei tudo que eu vou precisar para a aplicação. O que eu vou fazer? Vou dar um const app, que é instanciando nosso aplicativo. Vai ser igual ao Express, que já está instanciado. Eu vou dar um const port, que é uma variável, é a porta onde vai rodar a nossa aplicação, ok. Instanciei o Express, instanciei a porta, e agora eu vou instanciar nosso Mini.io. Mini.io client é igual new Mini.io.client. Aqui a gente vai abrir chaves e passar algumas configurações, como endpoint,
vírgula, vou passar a porta. Vou passar aqui também use SSL, eu já vou passar falso, eu não vou usar o SSL como é interno aqui. Vou passar o access key, vou deixar aqui por enquanto assim vazio, e secret key vou deixar vazio, porque agora nós vamos usar as nossas variáveis de ambiente que a gente configurou lá inicialmente. Como é que a gente faz isso? Para usar o endpoint vai ser process.env mini.io, o nome da variável, né? Endpoint, que é o nome que a gente deu lá, mini.io endpoint, isso mesmo. Então eu vou até copiar aqui para ficar certinho. Então vou fazer o mesmo aqui com o key e com a secret, só que eu só vou pegar aqui o access key, colocar aqui que é a variável de ambiente que eu quero acessar. Vou pegar aqui a secret key, que também aqui eu vou pegar, acessar em .env. Aqui eu tenho que fazer uma pequena conversão, que a porta é o inteiro, então eu vou dar um parse int, e aí eu vou copiar isso aqui, ó, process.env, porque ela é em string, né? Então o mini.io port eu vou converter ela em inteiro. Ok, passei as configurações do mini.io. Agora a gente vai instanciar um bucket, né? Eu vou dar um const bucket name é igual, eu vou pegar aqui process.env e o nome do bucket eu vou pegar lá no .env. Ok, aqui é o nome do bucket que a gente vai manipular. E agora eu vou fazer alguns comandos aqui. Eu vou até comentar aqui que eu vou criar o bucket. Então o que eu faço? Mini.io client ponto make bucket vou passar o bucket name, e aqui eu vou passar uma função onde eu tenho um erro e eu tenho uma variável que chama exists para verificar se existe. Ok, se eu tiver algum erro eu vou dar um console.error erro ao verificar bucket. Eu vou verificar o bucket e aqui eu vou passar o erro e eu vou dar um retorno da função. Agora, se eu não tive erro e se o bucket não existe, né, que eu coloquei uma condição negada aqui, se ele não existe, eu vou dar um comando mini.io client ponto make bucket. Eu vou colocar o bucket name, eu vou colocar o formato, né, que é use est-1. Aí eu passo novamente a função, só vou passar a função de erro, só vou fazer uma pequena verificação igual eu fiz ali, aonde eu vou apenas, vou passar aqui novamente só para poder, eu vou copiar aqui só para ficar mais fácil. Ok, eu copiei do meu script aqui para ficar mais fácil. Então eu passo novamente a função de erro, né? E se eu tiver um erro, eu tive um erro, criar o bucket, se não, eu dou um console log e fecho a aplicação aqui, né? Dou um retorno. Deixa eu me ver aqui, por que tá dando erro. Tá faltando um fechamento aqui, deixa eu ver. Depois aqui eu tenho um fechamento, tenho um parênteses a mais aqui, ok? O que está acontecendo aqui? Revisando, eu estou dando o comando make bucket para criar um bucket,
eu passo o nome do bucket, que já vai estar instanciado ali, e eu tenho a variável erro exists. Se der o erro ao tentar, ele vai mostrar o erro para mim no console log aqui no terminal. Se não, ele vai tentar criar o bucket. Se o bucket já existe, ele não vai fazer nada, vai passar direto. Agora, se o bucket não existe, o bucket com o nome uploads não existe, ele vai fazer o comando novamente make bucket para poder criar o bucket no formato US est1on, que é um formato utilizado pela Amazon S3. E aí sim eu faço o comando aqui. Se não deu nenhum erro, se deu erro, eu falo que deu um erro ao criar o bucket de fato. E se não, ele vai dar o bucket criado com sucesso. Eu acredito que aqui, se a gente rodar do jeito que está aqui, pode ser que já dê certo. Então vamos lá. Eu vou dar um node app.js e tentar rodar. Erro ao criar bucket. Você deu algum erro ao criar o bucket. Eu vou copiar esse aqui e ver o que está acontecendo. Acho que essa função aqui já tinha criado o bucket aqui, e aí não passou por aqui, e aí deu como se ele já existisse. Vamos acessar a plataforma ali, Mini.io. Deixa eu ver. Ele já foi criado no ato da aplicação lá. Ele já foi criado aqui, então essa função está criando duas vezes. Então eu vou dar uma revisada aqui. Vamos lá, de novo, volta ao código, mão na massa. Vamos revisar essa função aqui. Eu vou fazer uma sync function, a função assíncrona, com o nome setup bucket. Como parâmetro não vou passar nada, então vou apagar aqui. E essa função, o que ela vai fazer? Eu vou fazer um try catch, aonde nesse try catch eu vou fazer const exists é igual a await. Ele vai verificar Mini.io client bucket. Ele vai verificar se o bucket já existe. Eu vou só usar o bucket name, que é a variável que já está instanciada mesmo. E aqui eu faço aquela pequena funçãozinha ali, verificar. Vou fazer a função ao contrário, mas eu só vou utilizar aqui. Peraí. Um momento. Ok. Se o bucket existe, eu vou só dar vou fazer o contrário, né? Se o bucket não existe, eu vou fazer o make bucket e passar o console log criando o bucket. Então eu vou fazer aqui, deixa eu tirar daqui, eu vou alterar essa função aqui no bloco de notas e repassar ela aqui. Só um minutinho. Eu vou verificar se o bucket existe. Se não, eu vou criar ele. E aí fica mais fácil. Ok, deixa eu ver. Ok. Eu vou dar um console log. Se o bucket existe, eu vou dar um console log que ele já existe. Se não, ele vai criar o bucket. Como é que a gente pode testar? E aí, se der o erro, eu vou passar o console, eu vou copiar o console erro aqui. Ok. Aí eu vou chamar a função setup bucket. Já posso apagar essa daqui. Vou até apagar o comentário aqui. Ok. Setup, ok. Setup bucket. O que a gente vai fazer para testar? Eu vou apagar o bucket lá e instanciar ele novamente. O que eu faço aqui? Deixa eu ver. Vou em configurações, deletar o bucket. Ok, não tem nenhum bucket aqui. Vamos lá para o código novamente. Vou rodar aqui.
Vou dar um Node App. Ok, Bucket e o Upload criado com sucesso. Se eu der um refresh aqui, o Bucket e o Upload foi criado. Então já temos um Bucket criado. Então agora a gente pode partir para fazer um Upload nesse Bucket aí, certo? Então, vamos lá. Bom pessoal, eu vou criar agora uma rota para a gente estar fazendo um upload com a API. Eu só vou dar uma adiantada. Eu vou criar uma variável upload, vou instanciar o multer aqui, que a gente já chamou lá no início. O storage vai ser multer memory storage. E agora no nosso app que a gente instanciou, eu vou dar app.post, que é o verbo do tipo post. A gente vai fazer um upload, né? Então vai ser um post. A rota vai ser no upload, aonde eu vou passar aqui nela uma função que é a do motor, upload.symbol, que vai rastrear o parâmetro file. E aí aqui eu vou pôr uma função assíncrona, onde eu tenho um rec, é só rec, um res, e aqui é um arrow function, né, que aqui vai executar uma função da API, que vai ser a função de download. Eu vou usar um try catch novamente para processar os erros. Eu vou verificar se eu tenho um file, então eu vou dar um if. Se no request tiver um file, se ele não tiver um arquivo, eu vou retornar nenhum arquivo enviado. Se tiver um arquivo, eu vou fazer o seguinte: vou dar um const filename igual date.now mais underline e rec file original name. Eu vou salvar o nome original do arquivo. Aqui agora que eu vou usar o mini.io para poder salvar no bucket esse arquivo. Então eu vou dar um await, que é uma função assíncrona, né? Vou esperar essa função executar, que é mini.io client put object. Eu vou publicar o objeto, eu vou passar o bucket name, o file name, aqui é o arquivo e aqui é o tamanho do arquivo, que é o file size. Passando esses parâmetros, ele vai estar aqui, vai passar o conteúdo da requisição, que é o content type, que vai ser rec file name type, e com isso eu vou dar um const, aqui é o file URL, const file URL igual a process env mini.io endpoint, dois pontos, process env mini.io port, eu passo o bucket e eu passo o file name. Esse é o endereço do arquivo. Aqui eu vou dar uma resposta, né, para o servidor, um res.json, o upload realizado com sucesso, e eu vou passar a URL do arquivo. E agora eu vou dar se tiver um erro, né, eu vou fazer um console erro ao upload. Eu vou dar um retorno de status 500, erro ao enviar o arquivo, passando o erro, né. Então essa é uma rota simples de upload aqui, bem rápida para a gente testar a nossa aplicação. E aqui, vou só fechar um pouquinho mais aqui, tirar esses espaços desnecessários. Eu vou instanciar a nossa API. Eu vou dar um app.listen, passando na porta 3000 e uma função de callback. A função eu vou falar API rodando nessa rota aqui, e tudo correr bem, eu vou dar um node app, vou permitir o acesso à porta, e eu tenho uma API rodando na porta, e eu tenho aquele aviso de que o bucket existe, mas ele não impediu. Agora eu vou usar o Insomnia para a gente poder estar fazendo o upload desse arquivo. Só para andar mais rápido, eu vou instalar o REST Client API Hub para usar no Chrome. Vou adicionar a extensão aqui. Eu vou testar por ela, fazer o teste da nossa API em si. Deixa eu ver aqui. Ok, está rodando. Aqui vai ser a URL, né? Então eu vou colocar do tipo post. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar o parâmetro que eu quero aqui
Não consegui colocar o file. Deixa eu ver. Eu vou fazer pelo Insomnia mesmo, porque fica mais fácil. O Insomnia eu conheço, esse aqui eu só queria testar. Vou fazer o download aqui rapidinho no Insomnia, porque a minha máquina não tem nada mesmo. Eu vou até adiantar essa parte aqui e eu volto quando estiver instalado. Bom pessoal, estou com o Insomnia aqui. Eu vou criar uma nova request collect. Eu vou colocar mini.io. Na request criada aqui eu vou criar um novo HTTP request do tipo, vai ser post. A rota vai ser, deixa eu ver aí. Deixa eu copiar isso aqui para ficar mais fácil pra gente. Barra upload. O body vai ser do tipo form data. Aqui o tipo vai ser do tipo file. Aqui vai chamar file. Eu vou escolher um arquivo aqui. Eu não tenho nem imagem aqui. Deixa eu baixar uma imagem aqui. Deixa eu baixar a imagem do mini.io. Ok, selecionei, vou testar. Ok, o upload foi realizado com sucesso. Para mim acessar essa imagem, eu não consigo acessar por esse localhost aqui. Mas se a gente for lá no mini.io, lá no bucket, e dar um refresh, deixa eu ver. Aqui fala que foi bem sucedido. Deixa eu dar um refresh aqui. Não tem eventos. Aqui tá com o uso dele aqui, deixa eu ver. Object Browser, uploads, tá aqui a imagem, né? O upload que eu fiz. Se eu fizer mais uma vez, ele vai fazer o upload de mais uma imagem. Ou seja, nós temos aqui, vou dar um refresh, o upload de mais uma outra imagem. É a mesma imagem, mas está aqui. Essa foi uma forma de usar esse bucket. Por que eu escolhi o mini.io? Só para a gente fechar aqui. O mini.io, ele simula como se a aplicação estivesse usando o S3. Ou seja, se você tem uma aplicação rodando em sua VPS e você não quer pagar pelo serviço do S3, o mini.io está aí como uma solução, pois ele é compatível com as bibliotecas e as tratativas para poder estar utilizando ele. E aí a migração para ele é bastante fácil, né? A gente viu a instalação aí, tem alguns detalhes a ser tomados, mas a gente já abordou todos os erros que podia estar aqui. Claro que pode dar mais erros, mas a gente viu a maioria. E resumindo, é uma maneira simples, open source e mais em conta para pequenas aplicações, onde você quer gerenciar seus arquivos da aplicação. E também não é só para aplicação web aqui com a API que eu estou mostrando, ele pode ser utilizado para diversas aplicações. Então essa daqui que eu demonstrei na prática é só uma delas, de todo o universo que o mini.io pode nos fornecer. Então a prática é essa, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Finalizo essa parte aqui. Bom, esses aí foram alguns pontos principais, né, que a gente pode citar dos conceitos do sistema de arquivos distribuídos. Tá? Espero que a explicação tenha ajudado a entender um pouco melhor a importância de você utilizar os pontos fortes, os pontos que ainda exigem um pouco de cuidado, né? Os desafios, as tendências dessa tecnologia. E se tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente vai estar apto para estar respondendo vocês, tá? Muito obrigado.